Vamos lá, então. Bom, pessoal, a gente vai ter aula agora de transpotência, certo? A ideia são retificadores não controlados. Essa parte é um pouco condensada, tá? Porque tem muita coisa a ser passada. E vão ter duas aulas, retificadores não controlados e depois retificadores controlados, tá? Ainda está um pouco menos condensado que fosse o ano passado, que foi apertado o pessoal, tá? Mas a gente vai trabalhar isso aí, tá bom? Nessa aula, eu acho que dá tempo de 1 hora, dá tempo da gente ver retificadores não controlados monofásicos, tá? E os trifásicos eu deixo para o vídeo. Inclusive, tem vídeos dos retificadores não controlados monofásicos que é bom se vocês verem, porque a abordagem é um pouquinho diferente, tá? São vídeos de forma de onda. Aqui eu não vou passar tanta forma de onda assim, tá? Vou explicar tanto o porquê das formas de onda. Lá eu perco mais tempo, tá? Então, vamos lá. Retificadores, né? Então, os retificadores não controlados têm os principais 3 monofásicos e 3 trifásicos, tá? Os trifásicos pode ser uma novidade para vocês, né? O certo era dar ênfase no trifásico, mas tem algumas características do monofásico que são interessantes, tá? Então, hoje a gente vai falar do retificador de meia onda, TAP central, onda completa em ponte. Vocês conhecem todos, mas eu vou dar o básico de como você pode calcular perda neles, né? Então, esse tipo de coisa é interessante. Retificador trifásico, meia onda, onda completa em ponte e de 12 pulsos. 12 pulsos é só para vocês verem. Geralmente não se usa. Se usa só esse aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. O primeiro retificador monofásico de meia onda, tá? Esse aqui é um exemplo simples, você coloca um diodo e pronto. Aí a gente viu um pouquinho sobre isso nos exemplos que a gente teve do diodo. Então, o diodo a gente coloca o retificador de meia onda. O que acontece aqui, tá? Quando a tensão está positiva, tá? A corrente passa num sentido, tá? O diodo está diretamente polarizado, tá? E a tensão VD é o VTO, que é uma tensão baixa, tá? Aproximadamente 0,7, por exemplo. E a maior parte da tensão está aqui. V0 é aproximadamente Vs, tá? Quando deixa eu mudar a cor da tinta. Quando está reversamente polarizado, não tem tensão, não tem corrente não tem, tá? Só para falar que não tem uma correntezinha aqui, que é corrente de fuga. Certo? Mas a tensão aqui é aproximadamente o Vs. E como não tem corrente, o V0 é aproximadamente 0 volt. Tá? Basicamente, você tem o quê? Obedecendo a lei de Kirchhoff das tensões, tá? Que a somatória das tensões é o Vs menos VE. Aliás, eu vou colocar assim. O apagar não está funcionando. Opa. Não está apagando, então vamos fazer. O LKT implica que o VD mais o VR é igual a VS. Ou seja, a tensão aqui, mas a tensão aqui tem que ser igual a tensão aqui. E isso acontece. Só que não durante todo o tempo. É parcial. Então,
para VS maior que zero, ou seja, potência maior que zero, o VD é aproximadamente zero e o VR é aproximadamente VS. Então, nesse caso, VR aproximadamente VS. Beleza, tá? Para VS menor que zero, o VD aproximadamente VS, o VR aproximadamente zero. Então, VD igual aproximadamente VS. E aí você tem o que? V0 está aqui, VD está aqui. Se você somar VD mais VR, vai dar VS. Como se fosse um sinal multiplexado no tempo. Tá? É assim. A corrente do sistema, ela é proporcional à tensão, porque é a carga resistível, certo? Então, a corrente está aqui, certo? Então, esse aqui é o retificador meia onda, certo? Algumas fórmulas, tá? Tensão média da carga, VRMS vezes raiz de 2 sobre π, ou V máximo sobre π, certo? E corrente média, a corrente média da carga, faltou o R aqui, tá? Ah, não faltou não, aqui é IRMS. IRMS vezes raiz de 2, tá? O I máximo. Geralmente, para carga resistiva, a gente faz isso aqui, ó. V máximo sobre πr. Porque V máximo sobre R é o I máximo. Tá? Como não tem variação fizeram esses cálculos aqui, ó, para meia onda. Tá? Meia onda. Essas fórmulas, tá, são importantes. Por quê? Porque é com elas que a gente calcula a perda do diodo. Porque o diodo, a forma de onda do diodo, ela é sempre de meia onda. Não importa o tipo de retificador. Tá? Então, por exemplo, um retificador de onda completa, que tem 4 diodos, cada diodo tem uma corrente de meia onda. Tá? Então, é encarado como um circuito de meia onda. Tá? A potência média de saída vai ser o V0 vezes I0, né, que vai ser V máximo ao quadrado sobre RP ao quadrado. Tá? Basicamente isso. Potência média de saída. Valor RMS, V máximo sobre 2. Tensão RMS de entrada, V máximo sobre raiz de 2. Tá? Então, isso aqui é a tensão de entrada e de saída. Corrente RMS de saída e de entrada é a mesma, tá? Se você observar o circuito, a corrente que entra é a corrente que sai. A corrente é a mesma, tá? Que é V máximo sobre 2R, potência de saída AC, vou multiplicar VS vezes I0, vai ser V máximo sobre 4R. Potência de entrada, VS, RMS e S, RMS, certo? Como a corrente de entrada é a mesma aqui, vai ser V máximo raiz de 2 sobre V máximo 2R. Então, esse aqui vai ser o PS, potência de entrada AC. Tá? Então, basicamente, essas fórmulas aqui ajudam a gente a descrever um retificador. Tá? Você pode ver que tem potência, a potência média de saída e a potência AC. E elas são diferentes. Tá? Por quê? Por causa do não linearidade da saída. Tá? Então, você tem valores médios e valores eficazes. Certo? Você tem fórmulas diferentes. Tá? Inclusive, a eficiência do retificador é medida através da diferença entre a potência
média potência eficaz. Tá? Fator de forma do retificador é o quanto tem distorção do sinal, valor RMS, valor médio. E o fator de ondulação, tá? Que é Ripple Factor, né? Que é a raiz de FF ao quadrado menos 1. Tá? Fator de utilização do transformador é se você tiver um transformador. Professor, Oi. esse FF é o que? A frequência da rede? Não, fator de forma. Ele está relacionando o valor RMS com o valor Tá. médio. Por quê? Quanto mais certinho é o seu retificador, certo? Menor a diferença entre um e o outro, o valor médio e o valor eficaz. Então, por exemplo, um modificador de trifásico, ele é um negócio assim. O valor médio e o valor eficaz está próximo. Agora, um de meia onda já é uma coisa diferente. O valor médio está aqui embaixo, o valor eficaz está um pouquinho para cima. E aí a diferença vai aumentando. Então, esse fator de forma, ele te diz mais ou menos como que está a retificação do sistema de tensão. Entendi. E o fator de ondulação tem a ver, né? Porque quanto mais retificado, menos ondulação. Então, o que é ondulação? O complemento aqui. Essa parte aqui. Professor, tem um valor ideal do fator de ondulação? O fator ideal é 0. Que a gente não ondula, aí descer. É o retificador que a gente quer descer. Ah, entendi. Tá? O ideal é que o VRMS pelo AVG seja igual. FF igual a 1. Entendi. O fator de ondulação é aquela voltinha em cima ali. Ele está falando do Ripple, né? Que é essa oscilação. E aí vocês vão ver que, por exemplo, o modificador de meia onda, tanto de meia onda quanto de onda completa, ele tem uma oscilação grande. Tá? Só que aqui ele leva em consideração também o vazio. O fator de forma leva em consideração o cheio. E o fator o Ripple Factor leva em consideração o vazio. Tá? Então, por isso que ele usa o FF ao quadrado menos 1. Entendi. Tá? O fator de utilização do transformador, ele relaciona a entrada com a saída. Caso você tenha um retificador com um transformador aqui, certo? É uma grandeza que te auxilia você parametrizar o transformador, quando a gente não vai trabalhar tanto com isso, tá? Fator de crista é parecido com a ideia do fator de forma, só que ele tem a ver não com o médio, ele tem a ver com corrente máxima pela corrente RMS. Tá? No caso do retificador de meia onda, é 2 fator de crista. Tá? Professor, Isso pode variar. Tipo só para verificar uma coisa aqui, se eu tô pensando certo, esse máximo é o I de pico, né? Sim. Tá, só para ter certeza. Beleza, obrigado, professor. Bom, é isso, tá? Então, a potência do transformador seria a potência de entrada vezes TUF, que é o valor que você calculou aqui. Tá? É a potência do transformador. Certo? Por quê? O que é o TUF? É P0, PS. Tá? A potência do transformador tem que ser PS vezes P0 por PS, corta. A potência do transformador tem que ser igual a P0. Aí aqui cortaram aqui o áudio, eu tô pensando que saiu do ar. Tô meio traumatizado com isso aí. Vocês estão ouvindo, né? Estamos sim, professor. Sim, Tá professor. funcionando. Tá Sossegado. É que ontem eu fiquei falando meia hora aí e o negócio
Todo mundo tinha saído, tinha acabado tudo. Professor, te mandei e-mail ontem falando, você viu? Do que? Do lista? Não, de que caiu, de que tinha caído. Ah, não cheguei a ver, não. Na verdade, eu entrei depois, aí encontrei. Não, é que às vezes se cair, eu mando e-mail falando. Ah, tá. Bom. Mas tudo bem. Eu recebi e-mail sobre a lista, tá? Uma questão da lista. E-mail não, WhatsApp. Eu vou dar uma olhada. Tem uma questão que eu acho que tem 2 respostas, tá estranho lá. E se ela estiver errada, eu vou cancelar ela. Em vez de corrigir, eu cancelo ela, dou ponto para todo mundo. Que é o padrão. Eu vou ver. Ah, não tem. Questão 3. Uma questão 3. Eu vou dar uma olhada na lista, eu vou ver qual questão que é. E aí depois qualquer coisa eu coloco na lista alguma informação a respeito, tá? Mas vamos lá, a gente tem esses dados aqui. Para edificador de meia onda, o que acontece, tá? Vou perder pouco tempo nisso aqui, porque no vídeo da aula síncrona eu vou explicar isso aqui com detalhes, tá? Mas a ideia básica é a seguinte: o indutor, quando a carga é indutiva, certo? O indutor, ele atrasa a forma de onda de corrente, certo? E aqui acontece uma coisa interessante, tá? A senoide já passou para o semicírculo negativo e o corrente está positiva, certo? Qualquer jogada aqui, o diodo ele conduz quando ele está diretamente polarizado. Então, por exemplo, a corrente está aqui, a tensão está aqui positiva, a corrente flui por esse sentido. Tá? Armazena energia no indutor, então esse atrasozinho inicial aqui é porque a corrente está sendo armazenada no indutor, certo? Então ele atrasa um pouquinho, então você tem energia no indutor. Na hora que aqui não sei o que aconteceu, mas está desconfigurado a questão do apagador. Na hora que vou mudar para o inteiro. Isso é mais fácil. Na hora que eu inverto a tensão, a corrente ainda está nesse sentido. E ele tem de manter nesse sentido. E para isso, ele tem que fazer isso aqui. O indutor se transforma numa fonte. Tá? E aí, a ideia é que, por um breve período, mesmo com tensão negativa, a queda de tensão no diodo é positiva. Ah, mas como assim? É um caso específico. Por um breve momento, por exemplo, se aqui no começo da senoide negativa, bem aqui, ó, aqui chegar a menos 10 volts, o indutor, se ele estiver a menos 15, se eu fizer a queda de tensão em VD menos 10 menos 15, você tem um VD de 5 volts. Ou seja, o diodo está diretamente polarizado, a corrente pode passar por esse sentido. Essa corrente é a corrente que estava armazenada, na energia que estava armazenada no indutor, mesmo com tensão negativa. Certo? E aí o que acontece? Por estar ligado o diodo, a tensão Vs passa para o V0. Tá? A tensão Vs passa para o V0. Lembrando que V0 é o quê? A tensão na resistência e a tensão no indutor. Tá? E aí o que acontece? O V0 ele vai ter um perfil de tensão positivo. E aqui, ó, mesmo enquanto tiver corrente no diodo, a tensão vai conseguir passar, o Vs vai conseguir passar para o V0. Então você tem tensão negativa. Tá? Você pode ter corrente positiva e tensão negativa. Tá?
na carga, certo? É isso, é basicamente isso, essa é a ideia. O interessante é que o VD o que é? É o VS menos V0. VS está aqui, V0 está aqui. O VD ele tem uma variação brusca de tensão, tá? Professor, Uhum. mas isso se torna melhor para o circuito, essa parte negativa de tensão? Bom, o que vai acontecer, tá? Como tem área positiva e negativa, o valor médio diminui. É menor. O valor eficaz também. Só que, no caso do indutor, da corrente, em médio, maior, VRMS, IRMS, né? Maior. Eu aumento a corrente, diminuo o valor médio de tensão. Sim. Então, para alguns casos é interessante se corrente é o que você está querendo. Tá? Na verdade, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou retificando a corrente. O indutor, ele meio que retifica a corrente. Se o indutor fosse grande o suficiente, certo? Você teria uma corrente assim, ó. Que é mais ou menos a ideia do capacitor para retenção. Só que isso aqui é para corrente, tá? Só que o indutor tem que ser muito grande para você fazer isso. Mas teria como, entendeu? Aí você teria quase uma corrente contínua, tá? E aí o diodo ficaria ligado quase direto. Você teria tensão positiva e negativa. Você teria como tensão no V0, aqui seria o I0. O V0 seria isso aqui. Senoide. E a Professor, corrente aqui. Fala. eu não entendi a parte de como que o diodo, mesmo depois que inverte a tensão, ele continua permitindo a passagem. Então, o diodo é que quando você trabalha com diodo, você tem que verificar aquela tensão no diodo. É ela que vai determinar se a corrente flui ou não. Se a queda de tensão no diodo, se a queda de tensão no diodo for positiva, a corrente flui. E aí, nesse intervalo pequeno aqui, por exemplo, vamos supor que eu dei um exemplo numérico. Tá? Vamos supor aqui que você tem menos 10 volts. Num ponto qualquer aqui, você tem menos 10 volts. Mas o indutor, ele armazena energia suficiente para que ele atue como fonte. Então, ele vai ter uma tensão negativa positiva aqui. E vai ser menos 15 volts. Tá? Então, a tensão no indutor, certo? Menos 15 volts. Tá? No indutor, vamos colocar... o indutor garante que a tensão no... Deixa eu até apagar um pouquinho, tá ficando bagunça aqui. Vamos passar aqui. Ó, o indutor, o que acontece? Quando inverte a tensão, a tendência é que a corrente continue. Porque ele tem energia armazenada, ele tem que dissipar a energia no indutor. É que nem elétrica, tem que ter um caminho para dissipar. Bom, para dissipar, o que ele faz? Ele vai atuar como fonte. Tá? O indutor vai atuar como fonte. Tá? Então, o que vai acontecer? Esse indutor, tá? Ele vai dar uma tensão. Ele vai dar uma tensão negativa aqui, ó. No V0. Certo? O que acontece?
ele vai forçar a corrente. Então, se aqui for menos 15 volts, por exemplo, ou seja, a tensão V0 por causa do indutor for menos 15 volts, você tem que VD igual a tensão de entrada, ou tensão do anodo, menos a tensão do catodo. Então, ó, Menos 10, menos. menos 10, menos 15. O Vai que ficar mais. acontece? Mais 5. Se mais 5, então o VD ele é maior que 0. Então a corrente flui. Aí essa corrente que flui, ela vai carregar meu indutor novamente? Não, ele está dissipando. Ah, tá. Então ela vai ficar parada ali na dissipação do indutor. É porque essa corrente ela não vem da fonte, ela vem do indutor. A fonte ela está só recebendo corrente. Basicamente, o que está acontecendo, se você olhar aqui, pensando em DC, a corrente está fazendo isso. Isso é característica de você pegar a corrente e impor na fonte, como se fosse carregando uma bateria. A corrente está, basicamente, a corrente está voltando para a carga, para a fonte. Entendi. Tá? E isso é até interessante aqui, aquela análise que a gente faz de potência ativa e reativa, certo? Tem a ver com isso, tá? Assim, basicamente, o que acontece? Se você tem uma tensão aqui, vamos pensar em termos de potência ativa e reativa, tá? Tentei desenhar mais ou menos, tá? Nossa. O que você vai ter? Você vai ter regiões em que a tensão é positiva e a corrente é positiva, e vai ter regiões em que a tensão é negativa e a corrente é negativa. Certo? Tensão positiva, corrente positiva, é isso. Tensão negativa, corrente negativa, é isso. Tá? Para frente e para trás. Então, você tem para cima e para baixo. Tá? E agora você vai ter tensões momentos que você vai ter tensão positiva e corrente negativa. Tensão positiva, corrente negativa. Esse aqui você vai ter o quê? Aqui você vai ter tensão negativa, corrente positiva. Tá? Por isso que a gente fala que a energia da energia reativa tem uma parte devolvida para a rede. Que parte é devolvida para a rede? Nesses intervalos aqui, ó. Onde a tensão é negativa, a corrente positiva, Possível ou contrário, entendeu? E aí, o que você realmente aproveita é a parte da tensão, tá? Entendi. A carga. Isso serve para quê? Para a carga retificador meia onda. Então, parte da corrente volta. Então, nesse momento onde a minha fonte trocou, inverteu a polaridade, e meu indutor está funcionando como fonte, ele está devolvendo toda a tensão para a fonte. Está vendo a corrente, né? Está vendo energia para a fonte. A corrente. Só que a energia, através de corrente, ela passa pela carga. Então, isso é importante. Se no nosso caso for importante uma corrente, seria interessante. Tá? É como se a corrente fosse para a carga e voltasse para a fonte. Isso. Não no sentido anterior, que era da fonte para a carga. Isso, aí é da fonte para a carga. E esse aqui não, esse aqui é da carga para a fonte. Entendi. Tem um intervalo aí. Mas, no fundo, a energia era da fonte, né? Ela foi armazenada, o indutor está sendo devolvido. E isso só ocorre enquanto o indutor está descarregando. Depois que ele descarrega, volta ao normal. Sim. Aí, quando ele está descarregando, ele perde a tensão, então a equipe começa a diminuir de menos 15 para menos 8, por exemplo, aí o indutor trava. Aí o diodo trava, né? O diodo aí fica reversamente polarizado, aí ele cancela. E esse período é essa ponta do gráfico aí, né, professor? A mais aí, né? Esse fio aí. O né? teta, que é teta? Você tá falando, o fio é a mais, né? Tem o teta, que é a condução, o ângulo de condução,
E o φ, ele é o atraso devido ao indutor. Esse valor de φ depende do tamanho do indutor, Entendi. tá? Esse φ é o período que o indutor está funcionando como fonte. Sim. Beleza. Obrigado, professor. Vamos lá, então. Com o retificador de meia onda com diodo de roda livre, o que acontece? Tá? Simplifica muito, porque caso está diretamente polarizado, a corrente está vindo para cá. Tá? Agora, caso esteja reversamente polarizado, tá? Então vamos lá. Reversamente polarizado, deixa eu apagar. Eu vou mudar a cor da caneta, melhor. Caso esteja reversamente polarizado, o indutor ele vai tender a continuar com a corrente, vai fazer isso aqui, inverter a tensão. Só que aí ele tem outro caminho, ele não vai precisar forçar. Ele vai fazer isso aqui, ó. Tá? E aí o que acontece? A tensão na saída, ela fica aqui, desse jeito. Qual que é a vantagem disso? Não tem área negativa. Se não tem área negativa, ele mantém a propriedade do valor médio e valor eficaz. Certo? Não vai diminuir. E aí ele mantém também a corrente alta. Então ele aumenta IRMS e zero, né? E zero o I médio, né? O AVG, né? E mantém as características de tensão, tá? Então é um lado bom de você colocar o diodo de roda livre aqui, tá? E Ô, aí, professor, fala. desculpa interromper. Aquela parte do gráfico ali de ID2, ele tá decrescente porque o indutor ele tá, é a parte que ele tá funcionando como fonte? Sim, Ah, é certo. assim, ó, a corrente que está fluindo, lembra que a tensão no indutor é LDIDT. Então, se há o DIDT seria acréscimo. Se há acréscimo de corrente, tá? O ID1 está aqui, né? Esse ID1 vai diretamente para o L. Se está crescendo, a tensão no indutor é positiva, tá? Tensão no indutor é positiva, então ele está carregando, tá? Tensão, se há decréscimo de corrente, a tensão inverte, se torna negativa, e o indutor está descarregando. E ele descarrega pelo diodo D2. Tá? Então, Certo. as correntes nos diodos são descontínuas, certo? E a corrente na carga é a soma dos dois. Na prática, essa parte aqui, ó, ela é uma exponencial. Tá? Então, a corrente ficaria... Vamos colocar... Aqui está na forma de condução contínua. A corrente ela não vai para zero. Tá? Para condução descontínua, a forma de onda da corrente seria isso aqui. Ó. Vamos lá. Ó. Essa aqui é a tensão. Certo? A corrente seria assim. Ó. Atrasa, começa, e aí chegou aqui, liga o diodo D2. E aí você faz um circuito RL simples. E aí isso aqui fica assim, ó, exponencial. Aí nesse ponto aqui, o que acontece? Você começa de novo. Aí depois você faz um exponencial. Então, ó, é dividido em duas partes. Aqui ele está desenhado bem rapidamente assim, né? Mas basicamente você tem uma parte mais senoidal aqui atrasada, certo? Aqui, ó, mais senoidal atrasada e aqui a parte exponencial, tá? Porque são dois circuitos diferentes. Quando o D1 tá ligado, é um circuito assim. E quando o D2 está ligado, é o circuito assim.
sem fonte. Tá? Então, as superfícies de corrente são diferentes. É como se você alternasse dois circuitos. Tá? Hora um, hora outra. Você está chaveando, praticamente. Só que a chave não é controlada por você, é controlada pelo sistema. Tá? Se você mudar o L, muda quando que as diodas vão conduzir ou não. Mas se você mudar o R também, pode mudar como os diodos vão conduzir ou não. Tá? Então, basicamente isso. A vantagem é que você mantém o perfil de tensão, certo? E melhora a questão da corrente. Tá? E não força tanto, né? Se bem que vai estar forçando as diodas de qualquer maneira, porque tem variações bruscas de corrente no diodo, de qualquer maneira. Tá? Mas é isso. Aqui tem um exemplo de perda, tá? Eu vou tentar fazer nos cantinhos, tá? Qual que é a ideia aqui? É vocês aprenderem a usar essas formas de meia onda, tá? Para calcular perda no diodo. Tá? Por quê? A perda de produção do diodo para retificador, que no nosso caso retificador a gente coloca a frequência até 100 Hz, tá? No caso tem 50, tem 60, geralmente é 50 ou 60, tá? Até 100 Hz você pode usar essa fórmula aqui, ó. Que é a perda de produção, é o VTO vezes o I médio, mais o RT vezes o IRMS ao quadrado, tá? Isso aqui tem a ver com uma simplificação da curva do diodo, tá? Que você tem... A gente estava usando essa forma na atividade semana passada. Isso aqui, ó. VTO, e essa inclinação aqui é o RT, tá? Então, como é que faz aqui? Para retificador. Você tem algumas formulinhas que me dão o IMED e RMS. Lembrar que as formulinhas são para carga resistiva. Carga indutiva, como é que eu faço? Simula. Se você simular, você vai ter o valor médio e valor RMS do sua carga, porque vai depender do indutor. Tá? O indutor ele bagunça. Tá? Mas vamos supor aqui que é uma. Professor, como que eu meço um indutor? Porque, por exemplo, sei lá, eu tenho uma carga, tenho um motor, eu não sei os endes da bobina do motor para poder fazer os cálculos. A partir do atraso, você pode medir o indutor, certo? Ou você tem um medidor de indutor, de indutância. Porque eu tenho um medidor de indutância. Tá? Sim. Agora, se não, você tem que fazer aquela esquema lá. A lei das tensões, tá? V é igual a RI, na verdade é V igual a ZI, por exemplo. O Z é igual a V sobre I. Então, o que você faz? O Z é igual a R mais JX. O R você pode pegar com o ohmímetro. Certo? Então, é só questão. Se você conhece o Z, vai dar um número complexo. Eu aplico uma tensão, meço a corrente, aí tem no R, entendi. Isso, é isso aí. Tá? Beleza. Então, deixa eu fazer a continha aqui rapidinho. Não sei se vai dar tempo para fazer as coisas que eu tenho que fazer aqui, mas eu vou até onde der. Tá? Então, aqui você tem 120 volts RMS, certo? Um diodo. Nossa, esse diodo tá quadrado. Eu tinha configurado o meu negócio para apagar, apertando um botão aqui na caneta, mas já era. Bom, vai 1K, certo? Então, 120 volts RMS 1K, tá? E você tem dados do diodo. VTO é igual a 0,85, RT é igual a 11 miliohms, tá? Bom, para calcular o negócio eu preciso ver máximo.
O V máximo é o que? Raiz de 2 vezes VRMS, que é igual a raiz de 2 vezes 120, que é igual a aproximadamente 170. É um pouco menos de 170, 169. Tá? Vou usar 170. Então, vamos lá. IAVG. Pela formulinha que estava lá, é V máximo sobre πr, que é igual a 170 sobre π vezes 1K. Isso aqui vai me dar 54 miliamperes. O IRMS é igual a V máximo sobre 2E, é igual a 170 sobre 2 vezes 1K. Isso aqui vai me dar 85 miliamperes. Beleza, com isso aqui, a perda de potência do diodo vai ser nossa, isso aqui é chato, hein? Vai ser PTO vezes IAVG mais RT IRMS ao quadrado, tá? Então, PD vai ser 0,85 vezes 54 miliamperes mais 0,11 mili ohms vezes 85 miliamperes ao quadrado, tá? A potência no diodo, então, vai ser praticamente essa primeira parte deu 46 miliwatts, essa segunda parte deu 0,079 miliwatts. Então, praticamente, a perda no diodo vai ser 46 miliwatts. É isso. Tá? Então, essa é a perda. Então, basicamente, o que você precisa? Corrente média, corrente eficaz. Certo? E essas grandezas que você acha no datasheet. Tá? Nem todo diodo tem essas grandezas, são diodos que realmente precisam. Ela aparece quando são diodos usados em retificadores. Tá? Aí você usa isso. Porque para diodos rápidos é outra fórmula, outro esquema. Bom, vamos lá. Retificador com tapa central, tá? Funcionamento para carga excessiva, quando está diretamente polarizado, a corrente flui por aqui, tá? Então é como se fechasse essa chave. E quando está reversamente polarizado, a corrente flui por aqui, de baixo. Tá? Então, hora o diodo está ligado, hora o diodo está ligado. Tá? Bem simples. O que você tem que levar em consideração? Tá? Que a tensão no diodo, tá? A tensão que o diodo tem que suportar é sempre o dobro da tensão. É toda a tensão, tá? Então, vamos supor aqui, ó. PS. Tá? Basicamente, a tensão senoidal aqui é VS, tá? A tensão de saída, tá? O V0 vai ser meia onda, então ele vai ser um retificador de onda completa, certo? Então, a todo instante a corrente está fluindo, hora no diodo 1, hora no diodo 2, está toda instante fluindo da carga. Só que a tensão máxima do V0 máximo é igual a VS máximo, tá? É VS, tá? Mas a tensão do diodo é o seguinte, a tensão do diodo, na hora que o diodo 1 está conduzindo, essa tensão aqui, ó, positivo passa para cá. Então,
esse diodo 2 aqui, ele vai ter que segurar a tensão VS de cima mais a tensão VS de baixo. Então, basicamente, quando eu ligo isso aqui, eu estou colocando essa parte aqui, ó. Eu estou conectando os dois VS no D. Então, o VD máximo é 2 VS máximo. Tanto para um lado quanto para o outro. Então, por exemplo, se você tiver um VS secundário aqui, né? O VS. Certo? Aqui tem VS primário e VS secundário. O VS de 100, vou colocar a mesma coisa, 120 volts RMS. Você vai ter um VS máximo de 170 volts. Tá? Isso quer dizer que o pico da saída é 170 volts. Só que o V diodo é 340 volts. Ou seja, você vai, na hora que você parametrizar o diodo aqui, você tem que escolher uma tensão reversa máxima maior que 340 volts. Senão não adianta. Se você parametrizar os diodos com base na tensão de saída, vai dar ruim. Nesse tipo. Você tem que pegar... o diodo ele tem que aguentar uma tensão maior. Aqui, ó. A tensão do diodo é 2V máximo. 2V máximo. Tá? Não importa se tem carga indutiva, resistiva aqui. É 2V máximo. Tá? Só para lembrar. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Beleza, professor. É o silêncio me assusta aqui. Vamos lá. Os valores mudam um pouquinho, tá? Agora é 2V máximo sobre pi e 2V máximo sobre πr, certo? E aí você tem a potência média de saída, que vai dar 4V máximo ao quadrado sobre π ao quadrado r. Tá? Tensão RMS de saída, agora grandezas RMS. Tensão RMS, corrente RMS de saída. Tensão RMS de saída agora vai ser V máximo sobre raiz de 2. Aí, corrente RMS de saída, V máximo sobre R, raiz de 2. Tensão de entrada, V máximo sobre raiz de 2. Corrente de entrada, V máximo sobre 2R. Tá? E a potência de saída e a potência de entrada. PCA vai ser V máximo ao quadrado sobre 2R. E a potência de entrada vai ser V máximo ao quadrado sobre raiz de 2R. Tem algumas formulinhas aqui. Tá? Rendimento PO sobre PCA. O rendimento do retificador. Tá? Do retificador, não é de uma carga, é do retificador. Então ele está comparando a potência média com a potência CA. Potência média, ele trabalha com valores médios. Potência CA trabalha com valores RMS, e são diferentes. Fator de forma é a mesma coisa, VRMS por V médio. Fator de ondulação, TUF é a mesma coisa, certo? Fator de crista e máximo sobre RMS, tá? Questão com carga indutiva, a única coisa que vai acontecer, ele vai oscilar mais. A probabilidade da condução ser contínua é grande, tá? E quando você trabalha com a condução contínua, tá? A corrente de entrada, ela vai ser o seguinte, ela vai pegar a forma de corrente e a outra forma de corrente ela inverte, tá? Então, basicamente, isso aqui é um exagero. Na prática, vai ficar quase uma onda quadrada na entrada. Tá? Então, você tem basicamente vai ficar aqui na entrada, para carga resistiva, aliás, para carga indutiva. Uma senoide, uma onda quadrada, mais ou menos quadrada aqui, ó, de corrente. Tá? Basicamente isso. Tá? Então, a diferenciação completa com o indutor, Professor, ele vai ter uma corrente de onda quadrada na entrada. Pode falar.
Essas cristas aí no gráfico da direita são exageradas? São. Entendi. É um pouco mais suave o negócio. Não é assim. Tá? Bom, aqui é um pouco mais, correto, tá? Que é esse aqui, ó, a corrente de saída, tá? E a corrente, aí nesse caso, a corrente de entrada seria algo assim, quase quadrada, a corrente de entrada, tá? Bom, retificador onda completa, vocês estão carecas de saber, tá? Esse aqui é um jeito de você especificar um retificador completo em ponte. Eu gosto de utilizar outro tipo de desenho, é só o desenho que muda, tá? Isso aqui para montagem prática é muito mais fácil de entender. Qual que é a diferença? Aqui, quem fica no meio dos diodos é a carga. Aqui, quem fica no meio dos diodos é a fonte. Tá? Mas é a mesma coisa. Tá? Esse desenho e esse aqui é a mesma coisa. Tá? É que esse aqui eu estou evidenciando o que? A carga, que eu estou evidenciando a fonte. Tá? Aqui fica mais interessante, né? Assim, mas aqui é um jeito também de você especificar. Depende do ponto de vista que você quer. Tá? Bom, quando está diretamente polarizada, a corrente passa pelo D2 e D3. Tá? E quando está reversamente polarizada, a corrente passa pelo D4 e D1. Tá? A nomenclatura dos diodos pode variar. Tá? Eu já vi exatamente o contrário. Tá? Diretamente polarizado, D1, D4, reversamente polarizado, D2, D3. Então, depende do que você quer. Coisas interessantes, tá? Queda de tensão da entrada para a saída vai duplicar. Porque ele passa por 2 diodos. Então, se tem o V0, vai ser o VS menos 2 vezes VD. São 2 diodos. Tá? E tanto no sentido quanto no outro. Tá? Aqui você tem a forma de onda, ela é comum. Certo? A parametrização dos diodos, na verdade, os diodos aguentam, você pode parametrizar um pouquinho maior que VS, tá? Embora, pelo fato de ter 2 diodos em série, quer ver, ó, o que acontece? Quando um diodo 2 e 3 está conduzindo, tá? Quer dizer que o meu positivo está aqui, meu negativo está aqui, tá? Então, o que acontece? A tensão reversa do diodo 1 é o VS. A tensão reversa do diodo 4 é VS. Então, o VS que manda. Então, nesse caso, ele não precisa de diodos maiores. Ele precisa de diodo um pouquinho maior que o VS. Não que nem o TAP central precisa de diodo 2 vezes maior que o VS. Tá? Maior que 2 vezes VS, né? No caso aqui, ele está tranquilo. Tá? A corrente em cada diodo é meia onda. Por isso a importância de você saber o cálculo, as fórmulas do retificador de meia onda, porque é elas que você vai utilizar para calcular a perda no diodo, tá? E aqui você tem algumas fórmulas para carga resistiva, né? Tensão média na carga, corrente média na carga, isso aqui é para carga resistiva, tá? Potência média de saída, tensão RMS, corrente RMS, tensão RMS entrada, corrente RMS entrada, tá? Potência CA de saída, potência de entrada, tá? Tá igual, ó. Rendimento, fator de forma, fator de ondulação, fator de utilização do transformador, fator de crista, tá? Para carga indutiva, ele dá uma oscilada aqui de corrente.
Forma de onda quadrada também, então é bem parecido com o TAP central, tá? Se o indutor for muito forte, você tem quase uma corrente contínua na saída e a corrente de entrada é quadrada, tá? E a corrente dos diodos é quadrada também. Só que aqui ela tem um semiciclo positivo e negativo, tá? E aqui tem um exemplo, tá? Que é para cálculo dessas grandezas aqui, tá? O interessante é que você pode calcular a perda no diodo, utilizando as fórmulas da corrente no diodo. Se você observar as fórmulas da corrente do diodo são as fórmulas do retificador meia onda, porque é a mesma coisa. A corrente de saída é essa aqui, tá? E média 0 RMS. Se você quiser o V0, certo? O RMS e o V0 médio, é só você tirar o R aqui. Tá? Aí o V0 a VG vai ser 2V máximo sobre π, e o V0 RMS, V máximo sobre raiz de 2. Tá? Com isso, você calcula o rendimento. Perda por condução, você calcula com isso aqui, ó. Tá? Então, eu dei para vocês o VT, o VR e o ID de AVG, ID, RMS, fator de forma e fator de ondulação. Foi isso que ele pediu. As respostas estão aqui, tá? Eu vou deixar vocês fazerem, porque tá tarde, que a gente já está quase terminando, tá? E só para terminar, eu só vou mostrar para vocês essa questão do dobradores de tensão, que ele é muito utilizado. Tipo uma conversão. Sabe aquela chavinha 110 220? É isso aqui, tá? Bom, como é que funciona? Caso esteja no 220, semiciclo positivo, corrente passa por aqui, certo? E volta, aí vai passar por aqui e por aqui. E volta por aqui. Tá? Beleza. Deixa eu apagar tudo aqui, vamos ver. Semiciclo negativo. A corrente vem por aqui e volta por aqui. Então, beleza. É um retificador de onda completa, tranquilo. Tá? O que muda, certo? É quando eu estou trabalhando com a chave fechada. Quando eu trabalho com a chave fechada, se ele estiver nessa polaridade, a corrente ela vai passar por aqui, ó. Certo? Vai carregar o capacitor. E aqui é o seguinte, fica mais fácil de se entender. Se eu trabalhar com o fato de que a tensão no conversor é fruto dessa corrente no capacitor aqui. Porque aqui, ó, eu vou ter o quê? Parte da tensão no capacitor que eu estou carregando. E no semiciclo negativo, eu vou mudar a cor da ponteiro. Eu vou fazer isso aqui, ó. E eu vou ter parte da tensão aqui. Lembra que aqui é para 110. Tá? 110 volts dá praticamente 180, aproximadamente 180 volts, tá? De pico. Então, eu teria o quê? Ora eu estou carregando aqui
com mais ou menos 180 volts, a hora eu estou carregando aqui com mais ou menos 180 volts. Então, os dois juntos, tá? Vai me dar a tensão máxima, uma tensão maior, tá? Então, eu carrego um pouquinho o capacitor 1 e depois carrego um pouquinho o capacitor 2. 1, 2. Então, ele como esse aqui vai sendo, vai alternando, ele vai aumentando a tensão tanto do capacitor 1 quanto do capacitor 2. E aí eu consigo ter uma tensão alta com uma tensão menor. É um dobrador de tensão, por isso que chama dobrador de tensão, tá? Se eu colocar 110 aqui e 110 aqui, vou ter 220 aqui. Mais ou menos, tá? Lógico que tem que haver tensão de pico, mas a ideia é essa, tá? Então, esse aqui é a magia por trás da chavinha 110 220. Tá beleza, pessoal? Beleza, professor. Então é o seguinte, ó, eu vou deixar isso aqui vocês tentarem fazer e se tiver dúvida, eu vou estar online para responder, tá? Que aí eu vou terminar a aula aqui, porque aqui a hora é serialificador trifásico. Aí vocês veem os vídeos também e qualquer dúvida, vocês também podem perguntar, tá? Tem vídeos lá, como é que funciona. Então, essa é a ideia de retificadores, tá? Aí, aquele cálculo e os vídeos, vocês têm que tirar dúvida tanto hoje à noite quanto outros dias à noite também. Né? Amanhã à noite eu vou estar online, depois eu vou estar, na semana que vem também eu vou estar online, então vocês podem tirar dúvida, tá bom? Bom, professor, só uma pergunta, senhor, tem alguma coisa para entregar? Eu entrei no Moodle e não vi nada lá, mas só, tá? Deixa eu ver. Tem questionário para semana que vem. É o questionário 2. É o questionário 2 para semana que vem. Mais nada. Entendi. É o Não tá questionário 2. marcando lá na... Do módulo 5. Última coisa do módulo 5. Não, eu tô falando no calendário de tarefa, professor. Tá assim? Ah, Tá? pelo menos o meu tá. Eu também. Tá 29/9. Não precisa ver calendário de tarefa, vai no módulo mesmo e vê lá se tem questionário. Tá lá até dia 29/9 para entregar. Beleza. Obrigado, professor. Falou. Obrigado, Obrigado, professor. professor. Até mais. Até mais. Deixa eu ver se eu consigo. Então vamos parar. Até mais.